Bom, eu sou formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, uma escola pública que fica ali no bairro de Santa Terezinha e que existe há mais de 20 anos. É uma escola cujo projeto pedagógico possibilita o encontro de artistas que estão muito atuantes no cenário de teatro da cidade de São Paulo, com jovens aprendizes querendo se iniciar no campo das artes. É uma escola que se propõe a uma experiência artística mais do que formar gente para um mercado de trabalho, e acho que isso foi foi um diferencial na minha formação e é um diferencial nessa instituição. Talvez o que eu posso dizer assim da minha trajetória e das minhas grandes influências foram alguns bons encontros que eu tive com alguns mestres que encontros que começaram ali na escola e que depois foram se estendendo para fora dela, né? Eu acho que um bom encontro que eu tive foi com um ator de teatro chamado Edgar Castro, que logo no começo assim dos meus anos de formação me deu instruções muito preciosas, na verdade, que conduzem o meu trabalho até hoje, que era de que maneira que eu poderia construir e pensar uma teatralidade que tivesse o máximo de expressão, mas com o mínimo de esforço. E mínimo de esforço não significa aqui mínimo de trabalho, né? Mas como eu consigo o máximo com o mínimo, com muito pouco. E o modo como esse ensinamento me chegou, isso ressoa nas escolhas que eu faço até hoje. Um outro encontro que eu tive na Escola Livre, ainda dentro da Escola Livre de Teatro e dentro de uma relação aprendiz e mestre, mas que depois passou por uma relação de trabalho, foi com o Antônio Rogério Toscano, que é crítico de teatro, que é professor de história de teatro, diretor de teatro. Eu e ele tivemos uma companhia junto com outros atores, onde o que estava posto ali era um exercício constante sobre o teatro narrativo e de um teatro onde a corporeidade tinha uma força muito presente, né? A expressão do trabalho de corpo era algo muito importante e sobre o qual a gente se debruçava muito. E o processo de construção dos espetáculos fazia com que a gente, como ator, participasse de todo o processo, né? Então a gente participava pensando o figurino, pensando o cenário, pensando a dramaturgia, pensando a atuação. Então era um tipo de construção criativa que permitia com que os atores não se preocupassem apenas com a atuação, mas com todo o processo do trabalho. Mesmo que depois chegassem para os espetáculos os profissionais que iam cuidar de áreas específicas, mas os atores nós éramos encorajados, motivados e desafiados a entender, participar e ser dono do processo minimamente, em cada detalhe. Acho que foi isso. E eu tive uma passagem pela companhia Clube Noir, que foi, acho que, o período em que eu tive uma incursão assim no teatro, no chamado teatro contemporâneo, e um mergulho num tipo de teatralidade onde a palavra tinha e tem um lugar de importância fundamental, onde a palavra é de fato o instrumento que possibilita a construção de mundos, que inaugura mundos, e foi um período bastante rico, bastante desafiador, bastante enriquecedor, que dividiu
mesmo a minha trajetória como ator, como artista, de pensar também o trabalho e do lugar que a palavra poderia ter nas minhas escolhas artísticas e nas escolhas de construção dos trabalhos. E mais recentemente eu também fiz parte do Coletivo Kizumba, que é um grupo de teatro de São Paulo que tem como um de seus pilares a pesquisa da nossa herança africana na nossa cultura. Eu chego no espetáculo Medeia Minajeje com todas essas influências e toda essa bagagem, com o desejo de responder a todos esses ensinamentos que me foram compartilhados no decorrer desses já quase 10 anos, e respondendo de uma maneira que eu acredito que cabe nesse corpo, não fazendo exatamente como era no trabalho lá da primeira companhia que eu tive com o Rogério Toscano, ou como era na companhia com o Clube Noir ou com o Coletivo Kizumba, mas de que maneira que eu, enquanto artista, posso pensar todas essas influências que eu fui tendo ao longo da minha trajetória e responder criativamente às questões que me inquietam hoje.